Oi, dois ou mais, que bom estarmos aqui mais uma vez na companhia de Jesus, em volta do Evangelho. Hoje eu quero ter uma prática aqui com você de ler o jornal, né, ler os nossos dias em companhia do Evangelho. Você com certeza sabe, enfim, de muitos conflitos que estão se passando aí hoje nas redes sociais, na internet, com toda essa questão do estuprador, da menina abusada, de aborto e todos esses cenários, né, que causam tantas discórdias e tantas polêmicas e tudo isso. E o meu ponto aqui com você, de forma nenhuma, é expor opinião, né, e nada disso, e nem tratar dos assuntos em si. Isso é espaço para uma outra reflexão. O que eu queria refletir com você hoje, com esse jornal do dia na mão, né, com esse cenário que nós estamos vivendo no nosso país, é o que Jesus disse lá em Mateus, né, no seu Sermão da Montanha, capítulo 5, no versículo 9, onde Jesus vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É quase que um break aqui, né? Nós estamos dando uma pausa no cronograma que tínhamos, porque eu acho que falar disso com você hoje e colocar esse assunto para ser conversado aí nesse dois ou mais, nesse encontro em que vocês estão, é de extrema importância. Porque não é de hoje que o nosso país vem polarizado. Não é de hoje que o nosso país vem A e B. É como se só houvessem dois exércitos, direita e esquerda, a favor, contra, o que gosta e o que odeia, enfim, né? Então a gente está sempre, parece que contra alguém e contra um outro tipo de gente, e essa polarização vai só nos afastando como seres humanos. E não são poucas as vezes que eu escuto aqui nas nossas conversas pastorais, pais e filhos que não conseguem conversar mais, irmãos que perderam a relação, marido e mulher que estão com divergências extremas com assuntos atuais e todo esse negócio, cada um tem uma opinião, cada um pensa uma coisa, e aí entra em guerra, entra em conflito, né? Como se esse fosse o jeito de resolver, ou se acabar com a divergência fosse o correto a se fazer. Então eu quero trazer para reflexão essa palavra de Jesus. Bem-aventurado será você quando você for um pacificador, porque enquanto você é um pacificador, você é chamado de filho de Deus. E eu me lembrei desse livro de John Stott, muito bom inclusive, Ler o Sermão do Monte com John Stott, é o nome do livro. E ele vai falar aqui o seguinte, até peguei aqui a página, ele fala assim, sem dúvida, olha só isso, sem dúvida, a paz barata pode ser comprada pelo perdão barato. Mas a verdadeira paz e o verdadeiro perdão são tesouros caros. Eu achei interessante ele falar de paz barata, né? Aquela paz superficial. Você finge que não me conhece, eu finge que não te conheço, a gente fica numa paz superficial. Isso é barato. E isso não tem profundidade, não tem relação. É um politicamente correto. O que eu penso que Jesus está nos incentivando a termos não é essa paz barata e superficial. É a paz aprofundada, é a paz que tem coragem de ouvir o outro. É a paz que tem coragem de conversar sobre divergências. É a paz que tem coragem de ouvir o outro diferente de mim e não querer fazer que o outro se torne eu. E ao mesmo tempo é a paz que o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em Romanos capítulo 16, se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne, mantenha a paz. Mantenha a paz. Então eu quero fazer esse reverb, né, nas palavras de Jesus para os nossos dias. Vitor, por amor, dois ou mais, sejam pacificadores. Sabe, às vezes a gente acha que nós temos que ter opinião para tudo. E de fato, todos nós temos opinião. Alguns põem para fora, outros não conseguem pôr para fora, outros não conseguem assimilar sua opinião. Todo mundo tem a sua opinião. E claro que a nossa opinião tem a ver com onde a gente pisa os nossos pés. Onde você nasceu, quem te ensinou, quem são seus pais, em que escola você estudou, quem são seus autores, quem você lê. A sua opinião vai sendo formada por tudo isso. E tudo isso é você. E ótimo, você é você com a sua subjetividade. Mas como seguidores de Jesus, e esse é o nosso afeto, não é? Aqui no Dois ou Mais, não está escrito lá no nosso manifesto que estar num dois ou mais é assumir um compromisso de seguir a Jesus? Pois bem, seguir a Jesus é muitas vezes diminuir ou dar vazio à nossa opinião para que a paz prevaleça.
É dar vazio à nossa opinião e ao nosso jeito de ler as coisas para que a paz prevaleça na mesa, para que a paz prevaleça no local, para que a paz prevaleça na mesa de jantar da minha casa, no almoço do meu trabalho. Então, a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: como, em meio a um mundo tão polarizado, nós, como seguidores de Jesus, podemos ser pacificadores, mas também ter a nossa opinião? Porque alguém que está alheio à opinião, que não tem opinião, é difícil, não dá para não ter opinião. Não dá para não pensar coisas. Não dá para ser alguém isento do que acontece no mundo. Eu acho que esse também não é o convite de Jesus para nós. Nós temos sim que saber o que acontece, nós temos sim que ter os nossos pensamentos, mas a pergunta que eu quero fazer para você, ela se sobrepõe a tudo isso. E a pergunta que eu quero deixar para a sua reflexão e reflexão do seu grupo, do seu encontro é: como é que nós, seguidores de Jesus, podemos ser pacificadores e ao mesmo tempo pessoas com opiniões? Não opinião forte, não é sobre ter opinião forte, é sobre ter opinião e ser pacificador. E mais, como podemos ter opinião e ao mesmo tempo sermos flexíveis? Ter coragem de dizer: pensei, já não penso mais, mudei de ideia, mudei de opinião. Então tem muita coisa envolvida quando a gente ouve isso aqui de Jesus: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, filhos da paz. Esse é o meu convite a você, essa é a minha reflexão com você, esse é o meu questionamento. Eu tenho pensado sobre isso, eu tenho conversado sobre isso, tenho um amigo de todos os tipos e tenho tentado estar nessas conversas como aquele que reconcilia. Tenho um amigo que pensa X e Y, tenho um amigo que pensa A e Z. Na minha família tem gente que pensa X e Y. No meu núcleo mais íntimo tem gente que pensa X e Y. Como posso eu ter opinião, mas ser um pacificador, um reconciliador? E até, indo um pouco mais profundo, num outro texto, estão ligando aí, pessoal. Indo um pouco mais profundo, tem um outro texto que diz que os bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, ao mesmo tempo que eu quero ser pacificador e ter minha opinião, como que eu posso ter um coração limpo a ponto de ver Deus na face de alguém, até quando esse alguém não tem a mesma opinião do que eu? Fica essa reflexão, fica essa conversa, que o Espírito Santo continue nos ensinando e nos levando no caminho de Jesus. Amém.